You want to turn more to those legal rulings. We've got Laura Jarrett here, our senior legal correspondent. So let's talk about, I mean, the Trump administration may not like these legal rulings. They can certainly fight them in court. There's a lot of avenues to do that. They can't ignore them. What happens if they do? Well, it's an open question how a judge might enforce a contempt order in that case. The judge in Rhode Island, I'm basically giving them a warning saying, I meant what I said when I told you to release those federal funds. Please follow my order. But the judge didn't mention what would happen if they don't do it anymore. And we should mention. Em um país construído sobre a promessa de que ninguém está acima da lei, testemunhar um presidente, ignorar uma ordem direta da Suprema Corte, é algo que desafia tudo o que aprendemos sobre democracia, sobre justiça, sobre os pilares que sustentam a convivência civilizada. Não é exagero dizer que estamos vivendo um momento definidor da história americana. Donald Trump, em seu segundo mandato, já enfrentando uma série de colapsos judiciais e políticos, decidiu ir além de qualquer limite institucional conhecido. Ele não apenas questionou uma decisão do Supremo, ele simplesmente se recusou a cumpri-la. Ignorou, desdenhou. E essa atitude, tão carregada de arrogância e desrespeito, reacendeu o debate mais temido no Congresso, o impeachment. E o mais inquietante nisso tudo não é apenas a quebra de protocolo, mas a frieza com que essa ruptura está sendo tratada por parte da classe política. E, principalmente, por parte de uma população que já está cansada de escândalos, que já viu tanto absurdo nos últimos anos, que começa a normalizar o inaceitável. Mas este caso é diferente. Não estamos falando de acusações dúbias, de teorias conspiratórias ou de disputas políticas inflamadas. Estamos falando de um presidente que recebeu uma ordem clara da mais alta corte do país, com base na Constituição, respaldada por meses de litígios e decisões em várias instâncias judiciais. E mesmo assim, decidiu não cumprir. Disse, em termos práticos, que a Suprema Corte não manda nele, e essa simples atitude coloca todo o sistema em xeque, coloca a própria ideia de república constitucional em risco. O caso começou com as políticas migratórias implementadas por Trump, que foram consideradas ilegais por múltiplos tribunais federais. Essas políticas negavam o devido processo legal a imigrantes e refugiados, aceleravam deportações em massa e desconsideravam proteções legais mínimas garantidas por lei. Diversas decisões judiciais exigiram que a administração Trump interrompesse essas ações, restaurasse políticas legais anteriores e até tentasse reverter danos causados, como trazer de volta pessoas que foram deportadas ilegalmente. Mas Trump resistiu, apelou, empurrou com a barriga até que o caso chegasse ao Supremo. E quando a Suprema Corte finalmente se pronunciou de maneira definitiva, afirmando que ele havia ultrapassado os limites do poder presidencial, Trump fez aquilo que nenhum outro presidente na história havia feito. Disse não, recusou-se a cumprir, disse que não tinha recursos, que a Corte não entendia a realidade do Executivo, que as ordens não eram viáveis. Mas a verdade é outra. A verdade é que ele não quis cumprir, porque obedecer à ordem significaria recuar, reconhecer abusos, admitir erros. E Trump nunca foi do tipo que reconhece falhas. Essa recusa, essa desobediência deliberada, é o que levou membros do Congresso, como o deputado Shri Thanedar, a protocolarem uma nova resolução de impeachment. Porque, segundo a Constituição, o presidente deve ser removido do cargo quando comete crimes graves e contravenções. E desafiar a autoridade da Suprema Corte é exatamente esse tipo de crime institucional. É uma violação clara do dever de zelar pelo cumprimento das leis. É um ato de insubordinação constitucional. E mais do que isso, é uma mensagem para qualquer presidente que vier depois. Porque se Trump não for punido, se ele não for responsabilizado por desrespeitar a decisão do tribunal mais alto da nação, então qual será o limite? O que impede um próximo presidente de fazer o mesmo, ou pior,
A ausência de punição seria o precedente mais destrutivo possível. Neste exato momento, artigos de impeachment já estão sendo elaborados. A resolução HIS 353 já foi formalmente apresentada. O processo está em andamento e pode avançar rapidamente, porque a crise é contínua. A cada dia que Trump ignora a ordem judicial, mais grave se torna a violação constitucional. Mais evidente se torna o desprezo pela democracia. E mais urgente se torna a resposta do Congresso. Esse pode ser o terceiro processo de impeachment de Trump. Ele já foi julgado 2 vezes. Uma por abuso de poder, no caso da Ucrânia, outra por incitar a insurreição. Em ambas, foi absolvido no Senado, graças ao apoio do Partido Republicano. Mas agora o cenário mudou. Não há ambiguidade, não há disputa sobre os fatos. Há uma ordem judicial clara, uma violação direta e uma recusa pública em obedecer. Até mesmo membros do próprio partido de Trump estão começando a se incomodar, porque defender esse tipo de comportamento é quase indefensável. Implica dizer que o presidente pode fazer o que quiser, sem prestar contas a ninguém. Implica aceitar que a Constituição é apenas uma sugestão, não uma regra. Implica legitimar um caminho perigoso rumo ao autoritarismo. É nesse ponto que precisamos parar por um momento e fazer um convite. Se tudo isso que você está ouvindo te incomoda, se essas informações acendem algo dentro de você, então esse canal é o seu lugar. Aqui, a gente mostra o que está por trás dos fatos. A gente conecta os pontos. E a gente não tem medo de dizer a verdade, mesmo quando ela incomoda os poderosos. Se isso faz sentido para você, aproveita agora e se inscreve no canal. É gratuito, rápido e pode fazer toda a diferença na forma como você entende o mundo daqui para frente. A gente precisa de mais pessoas conscientes, mais pessoas como você, que se importam com o futuro. Então fica com a gente, porque essa história ainda vai longe. Voltando ao centro do colapso institucional que estamos vivendo, é preciso entender que o Supremo Tribunal não tem poder de polícia. A Corte não tem tropas, não tem agentes federais, não tem mecanismos próprios de imposição. Ela depende do respeito dos demais poderes para funcionar. Quando um presidente decide não cumprir uma ordem da Corte, o que se revela é um vácuo perigoso. Um buraco institucional que só pode ser preenchido por outro poder, o Congresso. É o legislativo que tem a responsabilidade constitucional de agir quando o executivo se rebela. E foi por isso que os fundadores escreveram o artigo 2, seção 4 da Constituição, para garantir que nenhum presidente se tornasse maior do que a lei. Se o Congresso hesitar agora, se o medo político falar mais alto do que o dever constitucional, a queda será irreversível. A democracia vai se tornando aos poucos uma aparência, uma casca institucional, onde as leis só se aplicam aos fracos e os poderosos fazem o que quiserem. Trump sabe disso. Ele joga com essa percepção. Ele aposta na fadiga da população, na polarização do Congresso, no medo que muitos têm de enfrentar sua base eleitoral. Ele se aproveita do fato de que já sobreviveu a 2 processos de impeachment, como se isso fosse um escudo definitivo, como se agora estivesse acima de qualquer julgamento. Mas dessa vez, os elementos são diferentes. A recusa de Trump é pública, documentada, direta. Não há margem para interpretações alternativas, e isso coloca os parlamentares diante de um dilema que vai definir suas trajetórias: defender a Constituição ou defender um homem. E por mais que muitos ainda temam a fúria dos eleitores mais radicais, cada vez mais políticos percebem que ignorar essa violação pode ser ainda mais perigoso, porque se a democracia se romper de vez, nem mesmo os oportunistas conseguirão escapar das consequências. A pressão pública aumenta. Os jornalistas independentes começam a denunciar senadores. As pesquisas de opinião começam a refletir uma rejeição crescente ao desrespeito à Suprema Corte. E enquanto tudo isso acontece, Trump segue impassível, como se sua figura estivesse blindada. Mas não está. A democracia,
apesar de fragilizada, ainda tem mecanismos de autodefesa. Este impeachment pode ser o último desses mecanismos funcionando antes que tudo desmorone de vez. É nesse cenário de ruptura que o Congresso precisa reencontrar sua voz. E não apenas por uma questão de legalidade, mas por uma questão de sobrevivência institucional. O sistema americano foi desenhado para suportar tensões entre os poderes, mas nunca para tolerar a completa recusa de um deles em reconhecer a autoridade dos demais. Quando Trump ignora a decisão da Suprema Corte, ele não está apenas se colocando acima da lei. Ele está dizendo que pode fazer o que quiser, que nenhuma instituição tem poder real para detê-lo. E esse tipo de afirmação, ainda que não dita com todas as letras, é uma ameaça direta ao Estado de Direito. É a essência do autoritarismo. É o mesmo padrão que tantas democracias ao redor do mundo já viram antes de ruírem. Começa assim: um líder desafia os limites, testa a reação, enfrenta uma corte, ignora uma ordem, distorce a Constituição. E se nada acontece, ele avança. Mais uma vez, até que não reste mais resistência. O impeachment, nesse momento, não é uma escolha política, é uma necessidade histórica, é a única ferramenta constitucional disponível para impedir que um presidente transforme a exceção em regra, que transforme desobediência institucional em prática comum. E por mais desgastado que esteja o termo impeachment na boca dos analistas e da população, neste caso específico ele não representa instabilidade. Representa, na verdade, a última tentativa de restabelecer a ordem. Porque se Trump pode ignorar a Suprema Corte, então todos os presidentes depois dele também poderão. E aí, o que sobra da democracia americana? Um papel assinado há séculos, mas sem validade prática. Um sistema onde o presidente não responde a ninguém, onde os tribunais são apenas consultivos, onde o Congresso se torna refém do medo. E isso não é teoria. Isso já está acontecendo. O desrespeito à ordem judicial sobre imigração causou danos a centenas de famílias, pessoas deportadas ilegalmente, sem julgamento justo, sem direito à defesa, sem ao menos saberem que tinham proteção garantida por lei. E agora, com a recusa de Trump em corrigir esses erros, essas pessoas continuam em risco. Algumas nem sequer estão vivas para contar. Outras desapareceram. Foram devolvidas para regiões de conflito, para ambientes onde estavam sendo perseguidas. E mesmo assim, Trump resiste a reparar. Diz que não pode, que não é sua responsabilidade, que já passou. Mas a Suprema Corte disse que sim, que é sua responsabilidade, que não passou, que a justiça ainda precisa ser feita. E esse é o centro da questão. A Corte julgou, a Constituição foi clara, e mesmo assim, a obediência falhou. É como se estivéssemos diante de uma rachadura na parede da República, uma rachadura pequena, mas profunda, que se não for tratada agora, vai se alastrar até fazer tudo cair. O Congresso, então, enfrenta uma escolha difícil. Sabe que o impeachment é impopular entre parte do eleitorado. Sabe que Trump vai usar isso como munição, dizendo que está sendo perseguido, que é tudo uma armação, que a esquerda quer anular a vontade do povo. Sabe que parte da imprensa vai repetir esse discurso, que os aliados vão fazer campanha com base no discurso de mártir. Mas também sabe que se não fizer nada, a mensagem será ainda pior. A mensagem de que o presidente pode violar a lei e continuar no cargo, de que não há consequências para a desobediência institucional. E esse é o tipo de mensagem que destrói a confiança das pessoas na justiça. Porque o cidadão comum, esse que você vê todo dia no metrô, no ônibus, no mercado, esse sabe que se desobedecer uma ordem judicial, vai preso, vai responder, vai pagar caro. Então, como aceitar que o presidente, o homem mais poderoso do país, possa ignorar o mesmo sistema e continuar sorrindo em frente às câmeras? Isso machuca, isso fere o senso de justiça, isso gera revolta. É por isso que, agora,
cada parlamentar precisa olhar para dentro, precisa lembrar por que foi eleito. Não foi para servir a um homem, foi para servir à Constituição. E a Constituição, nesse momento, está sendo rasgada em público, com todas as luzes ligadas, com o mundo assistindo. A repercussão internacional já começou. Líderes europeus, observadores jurídicos, organizações de direitos humanos, todos emitindo notas, análises, alertas, dizendo que os Estados Unidos correm risco de se tornarem um país onde o judiciário perdeu relevância. E isso, vindo da nação que sempre se apresentou como modelo de democracia, é um abalo gigantesco. Internamente, a polarização só aumenta. As redes sociais viraram campos de guerra. De um lado, quem defende a legalidade, o cumprimento das ordens judiciais. Do outro, os que dizem que a Suprema Corte é partidária, que os juízes querem sabotar o governo, que a ordem é política e por isso não precisa ser cumprida. Mas essa linha de raciocínio é perigosa, porque se a ordem judicial depende de afinidade ideológica para ser respeitada, então o que sobra é a barbárie. Então qualquer grupo no poder poderá ignorar decisões contrárias, alegando perseguição. E isso é o fim da estabilidade jurídica, é o fim da previsibilidade, é o fim da democracia. Nesse momento, enquanto as comissões do Congresso preparam audiências, enquanto especialistas debatem artigos constitucionais em rede nacional, há uma pergunta que surge em milhões de lares. Será que é agora? Será que finalmente o Congresso vai agir? Ou será mais uma encenação, mais um teatro de acusações que acaba em pizza? O medo, para muitos, é real, porque já viram isso antes. Já viram escândalos gigantescos terminarem sem punição. Já viram a impunidade prevalecer. É por isso que, nesse vídeo, a gente não está só contando fatos. A gente está fazendo um chamado, um apelo para que você, que assiste, que sente, que se importa, não fique calado. Comenta aqui embaixo se você também está cansado de ver a justiça ser tratada como piada. Escreve assim: eu também estou cansado e não aceito mais o silêncio. Essa simples frase pode ajudar outras pessoas a entender que não estão sozinhas, que tem muita gente acordada, que ainda existe consciência. Porque quando a gente se cala, o poder avança. Mas quando a gente fala, quando a gente se junta, ele recua. O Congresso está ouvindo. Os senadores leem os comentários, sentem a pressão. E se houver barulho suficiente, se houver indignação organizada, eles vão ter que agir. Porque não é só o cargo de Trump que está em jogo, é a credibilidade de todo o sistema. É a certeza de que os tribunais ainda importam, de que ninguém está acima da lei. O julgamento, desta vez, não é apenas jurídico, é moral, é histórico. E quem cruzar os braços agora vai ser lembrado, vai ter seu nome associado à omissão, vai ser cobrado pelas futuras gerações. Já não há mais espaço para neutralidade, já não há mais tempo para hesitação. A continuidade do processo de impeachment contra Donald Trump vai exigir mais do que votos. Vai exigir coragem. Coragem para enfrentar uma base política radicalizada. Coragem para se levantar diante de um sistema que por tanto tempo premiou a covardia com reeleição. E, acima de tudo, coragem para dizer que a Constituição vale mais do que qualquer líder. O que se discute agora não é mais sobre se Trump violou ou não uma ordem judicial. Isso já está estabelecido, isso já foi documentado, transmitido, debatido, registrado nos autos e nos noticiários. O que está em jogo agora é o que os representantes do povo farão diante desse fato. Vão permitir que a violação passe impune? Ou vão se levantar e reafirmar que ninguém está acima da lei? O tempo é curto. O presidente continua operando como se nada tivesse acontecido. Continua discursando, atacando os juízes, culpando o sistema, colocando a opinião pública contra as instituições. E isso, aos poucos, vai moldando a percepção coletiva.
Porque quando a população vê que o homem mais poderoso do país pode descumprir a lei sem sofrer consequências, ela começa a desacreditar de tudo. Começa a achar que obedecer à lei é coisa de otário. Começa a sentir que justiça só existe para os pobres, para os fracos, para quem não tem proteção política. E essa sensação é o combustível de todas as rupturas, de todos os colapsos sociais, de todos os sistemas que um dia deixaram de funcionar. Os Estados Unidos chegaram nesse ponto. E por mais que Trump ainda conte com o apoio cego de parte de seu partido, a fissura está aberta. Já existem republicanos questionando a validade de continuar defendendo um presidente que desafia a Suprema Corte. Eles sabem o peso disso. Sabem que, mesmo que a base eleitoral mais radical continue fiel a Trump, o restante do país está vendo tudo. Está acompanhando, está fazendo perguntas, está exigindo explicações. A resposta que o Congresso der agora será lembrada por muito tempo. Será ensinada nas escolas, será analisada por juristas e historiadores. Porque este é um daqueles momentos raros, onde a história observa o que os vivos farão com o poder que têm nas mãos. Se recuarem, abrirão espaço para que futuros presidentes façam o mesmo. Ou pior, se agirem, talvez enfrentem resistência, talvez percam apoio político, talvez sofram ataques, mas terão cumprido seu papel, terão defendido a estrutura que permite que eleições existam, que o voto seja respeitado, que as leis tenham sentido. É duro pensar que chegamos a esse ponto, que um presidente tenha ido tão longe, mas é justamente por isso que o impeachment existe, para esse tipo de situação, para proteger o país de quem se sente invencível. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados já deu início às etapas preliminares. Estão sendo coletados documentos, depoimentos, pareceres jurídicos. Está sendo construída uma base sólida para que, quando o processo for submetido ao plenário, não haja dúvidas sobre a necessidade de sua aprovação. E a tendência é que na Câmara o processo avance com facilidade. Os democratas têm maioria. A dúvida paira sobre o Senado. Lá, será necessário convencer ao menos 17 senadores republicanos a votarem pela condenação. Um número que, à primeira vista, parece impossível, mas que pode se tornar plausível à medida que a opinião pública se mover. A pressão sobre esses senadores pode crescer. A ameaça de perder cadeiras nas próximas eleições pode ser maior do que a ameaça de romper com Trump. Tudo vai depender de como a narrativa se estabelecerá nos próximos dias. Se o foco permanecer nos fatos, na ordem judicial descumprida, na gravidade da situação institucional, a consciência dos eleitores pode pesar mais do que a idolatria a uma figura. Mas se a narrativa for sequestrada por acusações de perseguição política, por desinformação e discursos, o processo pode fracassar. Por isso, a batalha agora é também pelo controle da narrativa. É por isso que este vídeo existe, para lembrar o que está em jogo, para deixar registrado que houve quem se importou, quem usou sua voz, seu tempo, sua energia, para impedir que a Constituição fosse desrespeitada sem reação. E você faz parte disso. A sua consciência, a sua indignação, a sua vontade de entender o que está acontecendo, tudo isso importa. Importa mais do que você imagina. Porque quando você compartilha, quando você comenta, quando você se posiciona, você mostra que não está anestesiado. Você mostra que ainda existe um povo que pensa, que sente, que sabe diferenciar o certo do errado, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Então, não subestime sua presença aqui. Ela é parte da resistência, parte da reconstrução de um senso de justiça que precisa ser resgatado. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não aceita viver num país onde o presidente desafia o Supremo e nada acontece. Algo dentro de você ainda acredita que a lei precisa valer para todos. E isso é raro, é precioso, é revolucionário. A conclusão dessa história ainda está sendo escrita,
Pode terminar com Trump sendo afastado do cargo. Pode terminar com mais uma absolvição vergonhosa. Pode terminar com reformas institucionais profundas ou com o desmonte final das garantias democráticas. Tudo vai depender do que fizermos agora, do quanto falarmos, do quanto pressionarmos, do quanto exigirmos. Este vídeo não traz só notícias. Ele traz um chamado para que cada um que se importa não desvie os olhos, para que cada um que entendeu a gravidade do momento se mantenha firme. A Constituição não é um pedaço de papel, ela é um pacto, um acordo entre milhões de pessoas que escolheram viver sob um conjunto de regras. Regras que protegem o fraco do forte, o povo, dos abusos do poder. E quando esse pacto é quebrado no topo, ele se desfaz por completo. E é por isso que não podemos permitir que Trump vença essa batalha. Porque se ele vencer, o próximo presidente vai saber que pode fazer o mesmo. E o próximo talvez vá ainda mais longe. E quando percebermos, já não teremos mais tribunais independentes, mais imprensa livre, mais eleições confiáveis. Só restará a lembrança do que um dia foi uma democracia. E tudo começou com uma recusa. Com um homem dizendo não para uma ordem judicial. A história está olhando e o futuro está esperando para saber se nós tivemos coragem ou se nos calamos. Se o Congresso vai agir, ainda não sabemos. Mas o povo pode falar agora. Pode transformar indignação em ação. Pode fazer com que cada parlamentar sinta o peso da responsabilidade que carrega. Não deixe essa oportunidade passar, porque a democracia, quando se quebra, não avisa e quase nunca volta.